Quero agradecê-la a cada um dos nossos amados que sempre tem nos acompanhado. Nós estamos aí comemorando o 16º ano da comunidade Embaixadores de Cristo. E há 16 anos atrás nós não tínhamos um púlpito aqui, nós não tínhamos cadeira. Eu preguei mais de um ano aqui com só a Bíblia na mão, sem microfone, sem nada. Emprestamos 20 cadeiras, aonde que nós nem poderíamos usar a bateria, porque não tinha nenhum instrumento. Muitas vezes eu preguei aqui para 8 pessoas, nós somos de 5 de casa, então eu pregava para 2, 3 pessoas a mais. Mas agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Quero agradecer a cada irmão que Deus tem colocado ao nosso lado, tem andado conosco, que tem sido bênção nas nossas vidas, porque se não fosse vocês, a igreja, a noiva do Senhor, não havia nenhum motivo para nós estarmos aqui. Então passa um filme na nossa cabeça, durante todos esses 16 anos, quantas vidas foram tocadas, quantas vidas foram salvas, quantas vidas foram curadas, quantas vidas foram libertas. Essa semana ontem eu estava falando, estou com uma dificuldade até mesmo de falar. Tem uma época que a gente fica rouco de tanto orar pelas pessoas. E eu sempre falo assim que eu atendo diariamente aqui, mais de 90% que eu atendo aqui não são membros da igreja. Quando Jesus fala assim que nós devemos orar para que Deus mande mais ceifeiro, porque essa área é muito grande, são poucos ceifeiros. E os irmãos sabem que eu fico aqui para atender os membros da igreja. Mas graças a Deus, aqueles que caminham conosco, é difícil vir alguém ali, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem nos agraciado, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem curado vida, restaurado vida aqui. Eu tenho me desgastado bastante com pessoas que não têm igreja, com pessoas que não conhecem Jesus, com pessoas que estão em outros ministérios, mas estão sofrendo, abatido, cansado, desiludido. Essa semana eu estou bem cansado, minha avó, de tanto orar. Amado, sem exagero nenhum, se ficasse a metade das pessoas que orei durante não 16 anos, mas nos 5 últimos anos, nós precisávamos ter uma congregação com mais de 5 mil membros. A maioria das pessoas que nos procuram são pessoas que não tem compromisso com Deus, não quer Deus. Eles querem a cura porque Deus nos usa na área de cura, eles querem a libertação porque Deus nos usa na área de libertação, eles querem uma direção porque Deus tem nos dado um espírito de conhecimento, de revelação, de direção, revelação no nosso coração. As pessoas, infelizmente, eles não querem. Esse tempo eu estava orando aqui, esse mês passado, o Senhor falou: Isaúr, tem muitas pessoas que eles não amam você, não amam a igreja, e nem muito menos a mim, mas eles vêm por causa daquilo que eu uso a tua vida. Mas diante de todas essas coisas, eu agradeço a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado como instrumento de bênção na minha vida. As pessoas que têm andado conosco, as pessoas, porque de graça nós recebemos, de graça nós damos. Mas às vezes entristece por você saber que quando nós nos aproximamos, vivendo com Deus, Deus faz coisa muito mais além daquilo que nós pensamos e imaginamos. E por isso nós somos gratos a Deus. Amanhã estará o pastor Pape, que ele é um homem de Deus, tem uma palavra poderosa, ele é um profeta de Deus. Ele estará ministrando amanhã à noite, às 20 horas, e no domingo às 19h30. Não percam, Deus vai agraciar a vida de cada um de nós através do ministério dele, daquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. E eu gostaria de deixar um pensamento com a igreja, agradecendo mais uma vez todos vocês, membros, irmãos, amados, visita, todos sempre, independente da placa denominacional, nós somos irmãos em Cristo Jesus, e nós estamos aqui para celebrá-lo e glorificá-lo, nosso Deus. Eu gostaria de deixar um pensamento. Eu levantei hoje pela manhã e pedi uma palavra ao Espírito Santo de Deus, e me veio um texto, para mim bem conhecido, lá em 1 Coríntios 1, do versículo 18, versículo 24, algo que o Espírito Santo falou na minha devocional nesta manhã, no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. 1 Coríntios 1, 18 até o 24, diz assim: porque a palavra da cruz é devera loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde os questionadores desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação aos que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para que os que são chamados, tanto judeu como grego, Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Amém. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor, por esse texto santo, por esse momento tão especial que nós estamos aqui. Espírito Santo, traz luz a esta palavra aos nossos corações. Pai, o Senhor conhece a cada vida, o Senhor conhece a cada um dos teus filhos que estão aqui, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus amados. E mais uma vez eu me coloco como instrumento nas tuas mãos, para que teu nome seja glorificado, hoje e todo sempre. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu coloquei como título, Palavra da Cruz. Paulo, escrevendo essa carta, ele diz assim que a palavra da cruz devera loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Uma das coisas que, desde que eu conheci Jesus, eu fui apaixonado pela palavra do Senhor. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele vela pela palavra dEle e Ele esforça para cumprir. Nós não trabalhamos com campanha, e a maioria das pessoas que nos procura, doente, enfermo, pastor, eu quero fazer uma campanha na sua igreja. Falei, por que fazer campanha? Por que você querer fazer um esforço, se Jesus já nos deu tudo? A palavra dEle, o sacrifício dEle, o amor dEle, o propósito dEle, basta nós crermos. Quando Paulo escreve, ele fala que, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a sabedoria do entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde os questionadores desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Amado, as coisas de Deus é tão simples, e eu tenho ensinado que as coisas simples é muito difícil para nós crermos. Simples. Jesus fala para Moisés, coloca a vara, estenda a vara sobre o mar que ele vai se abrir. Ele fala para o sacerdote ali, coloca os pés no Rio Jordão que ele se abre. Deus sempre pede as coisas simples para nós, e nós achamos que nós devemos fazer um sacrifício para adquirir aquilo que nós precisamos. Por isso que a palavra de Deus é loucura para os entendidos. Os judeus, eles esperavam o Messias, eles esperavam um governador, um líder político, que estaria conduzindo toda a sua nação, e por isso que eles rejeitaram, e principalmente os gregos, os filósofos, escriba de um Cristo, do Filho de Deus, que morreu numa cruz, crucificado. Então, para você crer num homem que morreu na cruz, no meio de dois escarnecedores, isso não entra na mente do coração do ser humano, e por isso que houve a rejeição. E nós sabemos que o povo, quando ele fala o povo judeus, houve uma estatística que sempre haverá, o povo dos judeus é o povo mais sábio na face da terra. 97% da informática, da criatividade, não é do japonês, é o povo judeus.
Quando o povo judeu migrou novamente para Jerusalém, os outros países começaram a sofrer, porque os maiores cientistas que estavam em outros países, que eles dispersaram, quando esse povo volta para Israel, as demais nações começaram a entrar em decadência, porque o povo judeu, ele recebeu uma sabedoria do Senhor. Os gregos, os sábios, os filósofos, eles não conseguem entender a palavra, o propósito de Deus. E somente nós que temos a revelação do Senhor. Então o Evangelho, a palavra de Deus é loucura para os sábios, para os intelectuais, mas para nós. Muitas vezes eu me perguntei: Deus, tantas pessoas muito mais capazes, tanta pessoa mais sábia, pessoa mais esclarecida, pessoas isso, e por que o Senhor escolheu a mim? Por que o Senhor me escolheu? Se eu vejo, tem muitas mais pessoas com muito mais cultura, mais intelecto, mais sabedoria, mais pessoas poliglotas, e por que o Senhor nos escolhe? Porque Deus conhece o nosso coração, e quando nós aprendemos a depender somente dEle, não existe limite para que Deus possa se manifestar nas nossas vidas. Paulo escreve aqui falando que nós fomos chamados pela graça de Deus, respondemos com a fé, ou seja, nós fomos chamados para viver debaixo de uma graça, e tudo que eu e você precisamos é ter fé, é confiarmos na palavra de Deus. Você ter fé quando as coisas estão tudo bem, é ótimo, mas você ter fé diante das adversidades, diante das oposições, diante do desafio, você ter fé com dinheiro no bolso é tranquilo, mas você ter fé sem dinheiro, você ter fé com saúde é tranquilo, mas você ter fé diante de uma crise, de uma luta na sua empresa, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida material, isso nós recebemos geramos esta fé através de uma dependência total da palavra de Deus. Paulo, escrevendo os Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2:13, diz assim: mas nós que devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Antes mesmo de você existir, Deus já te conhecia. Ele escolheu eu e você para quê? Para que nós possamos viver uma vida santificada no Espírito, e para que nós possamos exercer a fé e caminhar sobre a verdade. Todos nós, Deus escolheu eu e você para ter uma vida diferenciada, santificada. Quem nos santifica? Jesus Cristo. Quem nos purifica? Jesus Cristo. Quem nos fortalece? Jesus Cristo. Quanto mais íntimo, quanto mais em comunhão que nós andarmos com Ele, mais vivemos essa santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, quando nós aprendemos, entregamos nossa vida. Por isso que as pessoas querem fazer campanha, querem fazer isso, aquilo, tal, voto. Por isso que muitas pessoas, no momento de crise, no momento de desavença, no momento de perseguições, no momento de afronta, ela prostra o joelho e diz: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou um pobre, eu sou um pecador, eu sou um falho, eu sou miserável, eu não sou nada. Deus, estenda as tuas mãos, tenha misericórdia de mim. Amado, Deus não pode ouvir essa palavra. Você sabia que esse tipo de oração eu tenho ensinado à igreja, e é que eu mais eu vejo as pessoas falando diariamente comigo aqui? Eu tenho me humilhado, pastor, tenho falado para Deus que eu não sou nada. Outros dizem, eu sou um lixo diante do Senhor, isso, aquilo. Digo, meu irmão, minha irmã, Deus não pode ouvir essa palavra, essa oração. Por quê? Porque se Deus ouvir essa oração, o sacrifício de Jesus não valeu nada. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu para viver em santidade.
no Espírito, para exercer uma fé, crer no seu poder, na sua palavra, e que andar na sua verdade. Por isso que a maioria das orações não pode ser ouvido. Deus não pode atender essas orações. Mas eu aprendi assim, que se humilhar, você dizer que você é um miserável, que você é um pecador, que você é um inútil, que você é isso, que você é um imbecil. Não. Aprendeu errado. Se você aprende errado, você vai ter resultado errado. Se você faz as coisas certas, você vai ter resultado correto. O Senhor nos chamou para ter uma vida de santidade no Espírito e na verdade. Versículo 14, 2 Tessalonicenses 2,14. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendemos que a cruz de Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para com as nossas vidas. A chave, amado, não é o Cristo da manjedoura, não é o Cristo do templo, não é o Cristo da praça. A chave é o Cristo da cruz, aquele que pagou, aquele que tomou sobre si todas as nossas doenças, enfermidade, todas as nossas maldições, todas as nossas dores. Aquele que foi cravado, levou. Se ele tivesse levado só nossos pecados, nós estaríamos no lucro, mas também ele levou as nossas dores, toda a maldição, todo o mal que estava sobre nós, ele levou na cruz do Calvário. Tomou sobre si e pagou com alto preço, derramou seu sangue. Não é o Cristo da manjedoura, não é o Cristo do templo, não é o Cristo ali da praça, não é o Cristo no quadro, é o Cristo que morreu e ressuscitou, para que nós possamos ter uma vida. Esta é a chave, é esse o Senhor. Nós fomos chamados para participarmos da comunhão com o nosso Deus, na comunhão, na união com Jesus Cristo. Quando nós atentamos para esses princípios, nós teremos uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida de resposta, uma vida de portas abertas, uma vida do sobrenatural de Deus, porque aquilo que é sobrenatural de Deus, para Deus é natural. Nós temos fé no Senhor, não ter fé na minha oração, ter fé no meu jejum, ter fé na minha campanha, ter fé na minha devocional, não ter fé em Cristo Jesus. Eu vou jejuar e orar porque me deram uma oportunidade na igreja, eu vou cantar hoje à noite, então eu vou jejuar e orar. Porque eu vou ter uma escala, então eu preciso jejuar e orar. Que evangelho está vivendo? Nós temos que viver uma vida contínua. A nossa vida de oração é uma comunhão, oração é um relacionamento, oração é uma vida íntima com Deus no nosso dia a dia. Não, mas o meu jejum é mais importante, porque aí eu vou adquirir poder, porque aí eu vou ser mais sábio, isso, aquilo. Estamos equivocados. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Nós fomos chamados para ter comunhão com Deus, ter relacionamento com Deus. Eu fico triste de ver atender tantas pessoas que não conhecem Jesus. Conhecem o Jesus do quadro, conhecem o Jesus da manjedoura, conhecem o Jesus do templo, mas não conhecem o Jesus da cruz, aquele que morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. E quando nós entendemos esse princípio, que Ele morreu por nós, que nós fomos batizados em Seu nome, que nós somos santificados na cruz do Calvário em Cristo Jesus, quando nós começamos a caminhar nesse princípio, com a certeza, com a convicção, amado, não tem como Deus não fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. Não é a minha placa da igreja, não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer diferença é Jesus nas nossas vidas. Esse é o alicerce maravilhoso de nós estarmos na unidade espiritual no Senhor. Essa é a nossa base, esse é o nosso alicerce.
E para que nós possamos ter uma vida vitoriosa, de conquista, nós precisamos caminharmos unidos, porque nós somos selados em Cristo Jesus. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios 1:22, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nosso coração. Você recebe Jesus, você recebe o penhor, você recebe o selo. Você recebe a graça de Deus, você tem no seu coração, e agora você precisa começar a desenvolver a sua vida espiritual. Ele te chamou, Ele te colocou, Ele liberou, você tem o Espírito de Deus, o poder de Deus está sobre a sua vida, para fazer coisas grandiosas e tremendas. E quando nós vivemos isso, amado, sempre vai surgir as tempestades, sempre vai surgir os ventos contrários, sempre vai surgir as perseguições, sempre vai se levantar, ter os levantes, mas em todas elas, nós somos mais que vencedores. Nós vencemos. Hoje nós temos tantas promessas de Deus para nossas vidas, mas infelizmente nós vivemos, tem pessoas que vivem simplesmente uma vida de momentos, como onda, como nós temos visto. Não, mas agora a moda, o estilo é esse, eu vou embracar esse estilo. É como as pessoas, um novo corte de cabelo, é um livro popular, são coisas que vêm e passam. As pessoas começam a buscar entretenimento espiritual, são coisas, querer fazer algumas mudanças para atrair pessoa, para alcançar pessoa, e se nós não tivermos alicerçado na palavra do Senhor, esses movimentos vêm e passam, e nós não conseguimos acompanhar. As coisas de Deus, ela cresce de maneira lenta, mas elas são persistentes, penetrantes, e ela traz consistência para nossas vidas, nos dá crescimento, teor, graça, alegria, conquista, vitória, prazer, desejo de cada dia mais caminharmos na presença do Pai e usufruir das maravilhas que Ele tem para nossas vidas. Muitos estão vivendo um evangelho simplesmente momentâneo, numa onda que todo mundo está abraçando, acompanhando essa onda, mas de repente não existe mais. Por isso que muitas vezes as pessoas ignoram o evangelho, a palavra de Deus. Filipenses 2:9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou supermente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. A influência do reino de Deus, ela é irresistível. Quando o reino de Deus, ele manifesta através das nossas vidas, o reino de Deus, ele habita dentro de nós. E quando o reino de Deus se manifesta na vida do crente, nós se tornamos pessoa irresistível. Como você está influenciando as pessoas incrédulas? Como que você influencia? Eu só posso influenciar as pessoas se o reino de Deus, ele habita dentro de mim. Só dessa forma. Senão as pessoas não permanecem, não conseguem, não crescem, não desenvolvem. Você sabia que a única Bíblia que o incrédulo lê todos os dias são as nossas vidas? A pessoa que não tem Deus, as pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas incrédulas, todos os dias eles estão lendo as nossas vidas. E se nós falharmos, se nós não correspondermos, eles vão exatamente nos acusar, todos os dias. Então nós precisamos influenciar o reino de Deus, e isso só nós influenciamos através de Cristo Jesus. Você sabia que todos os dias você está sendo examinado pelas pessoas? Você sabia que muitos dias pessoas estão falando mal de você?
Pessoa que muitas vezes você ajuda, que você abraça, que você dá um sorriso para ela, que você estende a mão para ela, mas chega um dia que elas vão falar mal de você. Elas vão criticar você. E se nós não tivermos o reino de Deus dentro de nós, nós esmorecemos, paramos, desanimamos, se frustramos. Não! Nós precisamos estar convictos de agradar o nosso Deus e não agradar os homens. Você sabia que tem muitas pessoas que eles estão aprendendo através da sua vida? Tem muitas pessoas, ou ela está aprendendo coisas boas ou coisas ruins, mas se o reino de Deus, ele habita dentro de nós, essas pessoas vão aprender coisas boas através das nossas vidas. Porque as pessoas precisam ver uma imagem correta de Deus na minha vida e através da minha vida. Esse é um dos segredos que nós precisamos aprender, desenvolver, porque existe as promessas de Deus na vida do justo. Existe as promessas de Deus na vida dos filhos, e por isso que Satanás tenta nos calar, tenta nos impedir, tenta roubar de nós. Quando você lê lá em Provérbios 11, 10, diz assim: quando o justo prospera, exalta a cidade. Quando o justo, os filhos de Deus, prospera, a cidade é exaltada. Mas quando o ímpio perece, há júbilo. Mas Deus quer exaltar, Deus se manifesta, no versículo 11, pelas bênçãos dos retos, se exalta a cidade. E por isso que o nosso adversário, ele não quer que a cidade, as vidas se alegre, porque por isso ele procura nos parar, nos travar, colocar esfriamento espiritual nos nossos corações, porque quando eu sou homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e essa palavra, o reino de Deus, ele habita dentro de você, a cidade é abençoada, o povo é abençoado, as vidas são tocadas, porque a presença de Deus, ela se manifesta de maneira grandiosa e poderosa, e por isso que nós temos que exaltá-lo e glorificar o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que não conseguem andar conosco, porque nós temos um ministério de adoração, porque nós aprendemos nas nossas vidas que nós somos participantes do culto e não adorador. É muito fácil nós irmos da igreja e ficar assistindo o culto e não participar do culto como adorador. Somos meros assistentes. Porque você nunca sairá da presença de Deus sem nada, se você prestar uma adoração a Deus. Às vezes os irmãos perguntam que vem de fora: vocês não oram aí no altar antes? O que a Bíblia nos ensina? O que a oração do Pai Nosso nos ensina? Pai nosso que está no céu, santificado. Esse é um ato de nós entrarmos sempre na presença de Deus. Existe uma forma, existe um meio. Jesus diz: quando vocês orar, ore assim, sempre louvando, sempre adorando, sempre glorificando, sempre fazendo uma declaração ao Senhor, porque o louvor, ele traz a presença de Deus. O problema é que nós queremos que as pessoas cantem para nós, nós queremos que as pessoas louvem para nós não queremos oferecer a Deus, nós não queremos prestar culto ao Senhor. Quantas pessoas no início falou: Isaor, esse ministério não vai para frente, porque você não dá oportunidade. Eu falei: que oportunidade? Se todos nós devemos adorar a Deus, aonde quer que nós estejamos sentados. Isso é um dos princípios que tem tocado o coração de Deus, e que a igreja do Senhor tem que aprender. Davi, ele escreve isso no Salmo 24, fala sobre aqueles que buscam a face do Pai, aqueles que entram diante do Senhor, do trono de Deus, com louvor, com adoração, gratidão, porque muitas vezes nós fomos ensinados que nós devemos vir na casa de Deus, buscar uma bênção, buscar
as mãos de Deus, não a face do Senhor. Esse é um dos princípios que eu tenho procurado ensinar à igreja, porque existe cultura, existe tradições, existe religiosidade, e Jesus teve muitos problemas, porque Jesus veio quebrando tradições, Jesus veio quebrando a religiosidade, Jesus veio quebrando os costumes, e por isso que crucificaram Jesus, porque não aceitavam aquilo que ele falava. Porque nós somos imitadores de Cristo Jesus. O mundo lá fora, eles imitam os seus ídolos. Quando as pessoas adoram o ídolo, ela coloca a mesma roupa, o corte de cabelo, quer fazer tudo igual. Quando você vê os seguidores de Michael Jackson, veja a roupa deles, veja a maneira que eles se vestem, veja a maneira, olhe para os seguidores de Elvis Presley, a maneira, o corte, o tom. Por quê? Porque eles adoram aquele ídolo, eles querem fazer exatamente tudo aquilo que o ídolo faz. Os fãs querem saber qual é o alimento que ele mais gosta, qual é a comida que ele gosta, qual é a bebida que ele gosta. Amado, nós temos Jesus, então nós temos que seguir a Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é o nosso exemplo, não o exemplo do mundo lá fora. Quando você vê esse jovem, só pela característica, dá para você discernir qual o tipo de música eles gostam, das músicas seculares lá fora. Pelas vestes, pela roupa, pela maneira, pelo timbre, pela fala. Você consegue identificar. Mas nós temos uma língua celestial, que aonde que nós falarmos, aonde nós estivermos, as pessoas, eles precisam ver Cristo em nós. Por isso que a religião prepara o homem para deixar a terra. As pessoas, o religioso, ele fica preocupado aqui, que ele tem que sair daqui e ser salvo. Mas o reino dá poder para o homem dominar a terra. O religioso, ele está se preparando para a impulsão. Eu aceitei Jesus, já tenho a certeza da minha salvação. Agora eu preciso reinar aqui na terra. E nós precisamos confiar em todas as promessas que Deus tem para mim. Amado, aquilo que o Espírito Santo fala com você, quantas pessoas você tem uma palavra, tem uma palavra profética, Deus levantou o profeta, fala na sua palavra, mostrou em visão, revelação, deu discernimento, ministrou na sua vida, mas muitas vezes você não crê. Quando Deus fala com Josué, tudo aquilo que Josué ia conquistar na terra prometida, Josué já velho em toda a sua existência, que Deus falou para Josué: Josué, você já está velho e ainda você deixou de conquistar muitas coisas. Mas Josué, ele responde lá em Josué 21:45, a palavra alguma falhou de todas as coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo isso se cumpriu. Josué falou, tudo aquilo que Deus prometeu à casa de Israel. Israel na Bíblia muitas vezes significa a igreja. Tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Tudo. O adversário, ele vem, Jesus falou que ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso ele procura lançar na nossa mente, porque o nosso coração é de Jesus. Mas ele pode atingir a nossa mente, esse palmo quadrado da nossa cabeça, onde que está o maior bombardeio espiritual. Satanás quer atingir a nossa mente, e se ele atingir a nossa mente, então as promessas de Deus, elas vão se atardando nas nossas vidas, e o que ele quer é roubar a fé, roubar as promessas que Deus tem para nós, porque bênção é para todo mundo. Mas promessa é para os filhos. A religião concentra no céu, o reino concentra na terra. A religião, o homem tenta se aproximar de Deus.
o reino, Deus se aproxima do homem. E se nós começarmos a olhar para a nossa cultura, nós vamos viver uma religiosidade. Por isso que nós precisamos viver a novidade de vida em Cristo Jesus. Porque o homem foi criado para reger e governar. Amado, sem propósito, a nossa vida, ela não tem significado. Tudo há um propósito. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos santificou no seu Espírito, para que nós possamos andar por fé e através da verdade da sua palavra. Nós temos aprendido, e a palavra nos ensina, que Deus, Ele não mente. Se Deus fala na sua palavra, a maior profecia é a palavra de Deus. Não, pastor, o culto só, eu me sinto bem quando Deus levanta um profeta lá e traz uma palavra para a igreja. Você está equivocado. Se você vive uma vida dessa, você está em perigo. Porque a maior profecia é a palavra de Deus revelada no nosso espírito, no nosso coração. Essa traz consistência, essa gera fé, essa nos fortalece, essa faz com que nós sejamos mais que vencedor, essa se cumpra nas nossas vidas. Então o pastor não crê em dom? Claro que eu creio. Que Deus tem os meios, as formas de falar conosco. Deus tem multiforma de falar conosco, por mais que nós só temos um jeito de falar com Deus, através da oração. Mas claro, nós temos o manual, e nós precisamos praticar esse manual. O problema é que nós queremos que Deus faça tudo aquilo que nós queremos, sem praticar, sem amar, sem reverenciar, sem dar nada ao Senhor. Porque Deus confia em nós. Porque a sua vida, ela tem um potencial de Deus para cumprir a sua vontade através de você. Você sabia que na sua vida existe um potencial de Deus que está dentro de você para cumprir o propósito de Deus através de você? Só que muitas vezes nós nos aprisionamos no propósito que Deus tem para nós. Porque muitas vezes, muitos tesouros estão enterrados sobre nós todos os dias. O Senhor nos deu talento, você tem talento. E você ter talento é uma responsabilidade. Mas você morrer revela uma irresponsabilidade. Ter talento, nós temos pelo menos um talento. Mas um talento só. Um talento equivale, a medida na época de 34,5 quilos de ouro. Esse é o valor de um talento. Se você que é bom de matemática, vê quanto está grama de ouro e vê quanto é o talento que Deus te deu para comercializar, para fazer toda a transação. Então todos nós recebemos de Deus talentos espirituais para fazer grandes coisas na face da terra. Mas muitas vezes a minha responsabilidade, esse propósito eu enterro. Eu tenho a responsabilidade. O Espírito de Deus está sobre a minha vida. O Espírito Santo de Deus está sobre você. Você crê? Romanos 8,11 diz assim, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de nós. Eu mesmo. Por que eu vivo a vida em decadência, miserável, oprimido, cansado, murmurando? É porque muitas vezes a minha carne não deixa o Espírito de Deus ter voz ativa.
Eu quero fazer do meu jeito, por impulso, pela minha vontade, pela minha alma, e eu não permito que o Espírito de Deus se manifeste através da minha vida. Morrer com talento é uma irresponsabilidade das nossas vidas. Porque, queridos, toda a criação ela foi projetada de uma maneira muito simples, de dar e de receber. Se você entender esse princípio que eu vou falar para você, todos nós, toda a criação, Deus fez nós de uma maneira muito simples. Eu preciso dar e eu preciso receber. Imagina as plantas, ela liberar todo o oxigênio que ela possui. E se nós seres humanos não liberar o dióxido de carbono que nós produzimos, as plantas liberam todo o oxigênio que nós precisamos, nós liberamos o dióxido de carbono. Porque se nós não liberar, o mundo vira um caos. Então nós aprendemos que nós temos que buscar, mas nós não queremos dar nada daquilo que está dentro de nós para favorecer o nosso próximo. O diabo coloca uma cobiça no nosso coração, o diabo coloca uma cobiça no nosso espírito, que nós queremos só vem a nós. E se nós não desenvolver, não liberar esse potencial que enriquece a vida de outras pessoas, então muitas vidas vão perecer. Por quê? Porque o mundo lá fora precisa daquilo que Deus depositou na minha vida e na sua vida. Se você não liberar aquilo que Deus depositou sobre você como filho de Deus, o mundo lá fora vai virar um caos. E é exatamente isso que está acontecendo com a igreja. Porque nós não queremos se dar, nós não queremos contribuir, nós não queremos investir, nós não queremos participar, nós não queremos nos envolver com o projeto de Deus, nós não queremos nos envolver com o reino de Deus. Nós achamos que se envolver no reino de Deus é só subir aqui no altar e pregar a palavra. Não, existe pessoa certa, aonde que você quer. Deus quer te usar lá fora, porque aqui dentro é tão fácil ser crente. Aqui dentro é tão fácil você glorificar a Deus. Aqui dentro é tão fácil você testemunhar. Mas as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão seguindo você. As pessoas estão lendo a sua vida. As pessoas precisam daquilo que Deus depositou dentro de você. Você é o reservatório de Deus aqui na terra, para tocar, para abençoar vidas, pessoas, família, nações, porque o Espírito de Deus, Ele habita dentro de nós. Explore o inexplorado. Explore o inexplorado. Às vezes você não valoriza quem você é. Às vezes você não imagina, você não valoriza aquilo que Deus tem para você. Muitas vezes nós desprezamos as coisas que Deus dá para nós. E tudo que nós desprezarmos, nós caímos. Nós somos derrotados. Tudo. No livro de Zacarias diz assim: não despreze os humildes de começo. Eu tenho ensinado aqui que quando Davi foi levar ali os pães e os queijos para os seus irmãos e os pães para os capitães, e quando ele viu Golias desafiando, Golias é um homem de guerra, um homem treinado desde a infância. Davi era um adolescente, 17 anos. E Davi diz: eu vou lutar com esse homem, que é esse circunciso, para desafiar o exército de Deus vivo. A Bíblia diz que Golias desprezou Davi. E quando ele despreza Davi, ele caiu. A Bíblia fala que quando Davi, o sonho de Davi trazer a arca,
Fazia muito tempo, muitos anos, que estava fora do território de Israel. E ele traz agora, ele vem dançando, pulando, ele era o rei. Mical olhou para Davi da sacada do prédio, ali, e a Bíblia diz que ela olhou para Davi e disse: este homem, ele é rei, parece um vadio. A Bíblia diz que ela desprezou Davi. E a palavra do Senhor diz que ela nunca pôde ter filhos, se tornou estéril. Esaú desprezou a primogenitura, e por isso que veio uma vida solitária, amargurada, triste a vida toda. Sansão desprezou o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele, por isso o inimigo vazou seus olhos e andava na treva como um instrumento de chacota para todos os filisteus. Você não pode desprezar a unção que Deus colocou sobre a sua vida. Você não pode desprezar aquilo que Deus te chamou para você fazer. Você não pode desprezar o seu ministério. Você não pode desprezar aquilo que o Espírito Santo inquieta, queima no teu coração. Lembre que nós temos 9 dons espirituais para servir as pessoas, que só um é para você. Lembra que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, para fazer diferença na face da terra. Lembra que Deus quer que nós como igreja venhamos influenciar as pessoas. Essa é a chama que tem me levado esses 16 anos, porque eu sei que Deus tem depositado esse depósito da minha vida, seja o louvor, seja a adoração, seja na porta, seja para varrer o templo, seja... Deus não chamou nenhum de nós para ficar sentadinho aí, simplesmente ouvindo. Não, nós somos ministrados para que nós possamos, porque o único mar que recebe a água e não transmite para ninguém é o Mar Morto, e não serve para nada. Por isso que Pedro escreve em segunda carta de Pedro 2,9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo peculiar, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não eras povo, mas agora sois de Deus. Vós que não tinhais alcançado a misericórdia, agora tendes alcançado. O poder da cruz, o poder da palavra. Nós precisamos aprender a anunciar, pregar, falar, confessar a palavra. Eu amo muito esse texto do Salmo 103, 19 e 20, que diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpra as suas ordens e obedece à voz da sua palavra. Amado, quando eu falo, quando eu reivindico, quando eu profetizo a palavra de Deus, quando eu libero a palavra de Deus, você não tem ideia do rebuliço que acontece no mundo espiritual. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, ele recebe a ordem de Deus, e ele obedece à voz do Senhor e cumpre a palavra do Senhor. Se você quer acionar o mundo espiritual, comece a confessar a palavra, comece a profetizar a palavra, comece a reivindicar a palavra, comece a ministrar, ensinar a palavra, porque isso abre os céus, isso traz presença de Deus, isso faz com que nós sejamos mais que vencedor. Lembre-se que um anjo do Senhor destruiu 185 mil do exército da Síria, um apenas. Por que eu ando sofrendo, corocochô, abatido, desanimado? Por que eu não tenho mais vontade de ir na casa de Deus? Por que eu não tenho vontade mais de orar, de ler a Bíblia? Por que eu não tenho vontade mais de queimar a minha carne, porque minha carne está dominando? Como que eu preciso? Sei que tem que fazer jejum quando você está irritado, quando você está mal-humorado, quando você está com o pavio curto,
Quando nada serve para você, sabe o que dizer? Que a tua carne está muito viva. Aí sim você precisa jejuar, para que teu ego, teu eu caia por terra. Não para você ter poder, não para você ser melhor que o outro, não para que você seja uma estrela. Leia lá em Isaías 58, o jejum que agrada a Deus, que quando nós jejuamos para que o cego abra os olhos, para que o paralítico ande, para que aqueles que estão em cadeia sejam libertos, esse é o jejum que agrada a Deus, é em prol do reino, tocar vida, dar aquilo que Deus depositou em você. É isso que Deus tem para nós. E a igreja do Senhor vai começar a decolar. Você crê que Deus vai te usar poderosamente, muito mais daquilo que você imagina? Você crê? Deixa a religião fora, deixa a tradição fora, deixa os costumes fora, se volte para Jesus, o autor e consumador de toda obra. Olhe para a cruz, olhe para o Senhor, porque grandes coisas Deus vai fazer na tua vida e através da sua vida, porque a palavra dele é verdade. Você é o escolhido de Deus, há um depósito de Deus sobre a sua vida, e Deus quer usar você. Não só busque, queira receber, mas dê aquilo que Deus colocou sobre você. Quanto mais você se esvaziar, mais o Espírito de Deus vai te encher, porque isso que agrada o Senhor. Deixa essa palavra para os queridos nessa noite, que o Espírito Santo continue falando nos vossos corações, que a glória do Senhor, Shekinah do Senhor esteja. Vamos colocar em pé, vamos estar orando. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida, a cada um dos teus filhos que vieram aqui. Muito obrigado por a revelação dessa palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos, teus amados, a tua igreja que se encontra aqui neste lugar. Pai, a tua palavra diz que nada acontece por acaso. Eu sei que não é um mero acaso que nós estamos aqui nessa noite. Pai, eu sinto um desejo, eu sinto o fruir do Senhor, que o Senhor quer usar a tua igreja, o Senhor quer manifestá-la através dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós entramos em guerra espiritual, e eu repreendo todo o bloqueio espiritual, toda a timidez espiritual, toda a insegurança, incerteza, o medo, toda aquela sugestão de Satanás e seus demônios, que caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Poder de Deus, toca-nos. Espírito de Deus, ministra sobre as nossas vidas. Poder de Deus, toca sobre teus filhos, toca sobre a sua igreja. Desperta, Senhor, desenterra esses talentos, manifesta o teu poder, ó Pai. Que nós sejamos instrumento, aonde quer que o Senhor nos envie, aonde quer que nós estejamos. Que nossos lares sejam um pedacinho do céu aqui na terra, que nossa família seja uma família bem-aventurada, que a nossa família seja uma geração forte, cheia da tua presença, porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes para governar sobre essa terra. Eis a sua noiva, eis o seu povo. O Senhor nos arregimentou. Nós somos o povo do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus, por esses 16 anos, ó Pai, pela tua força, pelo teu amor, pela tua presença, pela tua bondade e graça, que nós estamos aqui. Espírito de Deus, continua tocando. Se tiver alguma pessoa enferma, alguma pessoa doente, alguma pessoa que está oprimida, você tem passado algumas dificuldades na sua vida, venha para frente, nós queremos orar com você em posição de mão. É seu momento, a sua hora, esse é o lugar, a casa de Deus. E você saia daqui liberto, curado, seja qual for o mal que tem molestado a sua vida, a sua família. Se você crê, vem à frente, nós vamos orar por você. O Espírito de Deus está aqui, presença do Senhor. Vinde
Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. O Espírito de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Há um depósito dentro de nós, há uma manifestação gloriosa do Espírito de Deus. Eu creio que cada vida que veio aqui para frente, que serão tocadas, ministradas pelo Senhor, sairão daqui com resposta, cura, maravilhas, sobrenatural. Em nome de Jesus. Venha diante do altar do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, a presença do Senhor. Os irmãos que estão na cadeira e continuem orando. Há uma guerra espiritual aqui. Satanás está sendo envergonhado. O nome do Senhor está sendo glorificado aqui nessa noite. Santo Senhor, Santo Senhor, digno do Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. O Espírito de Deus está aqui. Há um trabalhar, há um agir, uma manifestação do Espírito Santo neste lugar. Tu és lindo, Jesus. Toca, Senhor, sobre cada vida, sobre cada um dos teus filhos, sobre cada um dos teus amados. Toca, Senhor, na vida dos teus queridos aqui. Vem curando essa tristeza, essa dor na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Este mal que estava prendendo o seu casamento, as suas finanças, este mal que está assolando a sua família. Nesta noite o Senhor está te trazendo a libertação. Nesta noite o Senhor está curando a sua alma. Tem muitas pessoas que estão na frente aqui, que estão com problema na alma, nas suas emoções, angústia, tristeza, solidão, desprezo, amargura. Pessoas que estão aqui, que foram enganadas, injustiçadas. Pessoas que estão aqui, que estavam cansadas. Mas nessa noite, o Senhor te toca, o Senhor ministra sobre as suas vidas, sobre os seus lares, sobre a sua família. Eu sinto um amor de Deus muito grande por cada um de nós aqui. Eu sinto uma graça, um favor, uma liberalidade do Espírito Santo que está tocando os nossos corações. Tu és lindo, Jesus. Ora la mahala mahala mahala. Oriashuri astema lamastur. Hamashiri astiri amastur. Hala mahala rabai. O Espírito de Deus está aqui. A glória do Senhor. Shekinah, Senhor. Deixa o Espírito Santo te tocar. Não saia da presença de Deus. Não distraia. Há um trabalhar nessa noite muito especial aqui. O Senhor está mexendo com a entranha de uma pessoa. O Senhor está curando uma hérnia no seu lado direito, na altura da sua cintura. O Senhor está curando a dor do estômago. O Senhor está tocando nos ossos de pessoas aqui. O Senhor está tocando no sangue. Tem pessoa aqui que o Senhor está fazendo uma transfusão de sangue.
Louvado seja teu nome, Jesus. Glorificado és tu, Pai. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és santo, tu és santo. Louvado seja teu nome. Tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo. Maravilhoso, Senhor. Maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos estendam as mãos assim, nós vamos estar encerrando. Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço por cada vida, cada um dos teus queridos que se encontra aqui neste lugar. Eu te louvo, Senhor Jesus, por esse amor, por essa presença, por esse chegnado, Senhor, por essa virtude do teu Espírito, Pai. Oh, Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas, e que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Que Deus abençoe. A salva de palmas para Jesus. Dá um abraço, um aperto de mão do seu irmão.